Olá, pessoal. Já estudamos, na verdade, os agentes, tanto criadores quanto modeladores do relevo. Agora a gente precisa começar a dar nome às formas que são criadas a partir desses agentes modeladores. Olha só. Vamos começar agora com um esquema básico daquelas formas mais conhecidas, certo? Olha para cá. Isso aqui é um perfil simples, comum, onde aqui nós vamos destacar quem? Planícies, planaltos, depressões e as montanhas. Olha só, quando nós pensamos em planícies, o que estamos falando na verdade? Estamos falando de uma superfície geralmente aplainada. Quando não é aplainada, ela tem um desnível muito pequeno, certo? E qual é a grande característica dessas planícies? Essas planícies são áreas de deposição. Como assim áreas de deposição? São aquelas áreas que vão receber sedimentos. Elas são formadas a partir do recebimento de sedimentos, certo? Toda vez que a gente pensar numa planície, você vai pensar numa área geralmente mais baixa, geralmente bem plana ou aplainada e receptora, uma área de deposição. É assim que a gente vai entender uma planície. Quando você pensar num planalto, o que estamos olhando quando a gente pensa num planalto? Estamos olhando uma forma de relevo onde você já consegue perceber que o predomínio não será de deposição, mas sim de erosão, concorda? Lembra quando a gente falou da gravidade? A força da gravidade que ela puxa aqueles sedimentos soltos? Repara só, um planalto ele perde sedimento e esse sedimento cai na planície. Então, quem são os planaltos? São áreas de relevo muito desgastadas, mas com uma altitude maior, onde predomina a erosão em vez da deposição, e eles geralmente têm o cume um pouco nivelado. Eles não possuem aquele cume mais típico de montanha que a gente vai ver daqui a pouco. Eles possuem um cume mais nivelado e uma altitude que geralmente passa dos 300 metros, mas também não são as maiores altitudes que nós encontramos na natureza, certo? Isso aí nós vamos entender como planaltos. Outra forma muito conhecida é o que nós chamamos de depressões. Que tipos de depressões nós vamos ter? Olha só, nós vamos ter uma depressão chamada de depressão relativa e a outra depressão chamada de depressão absoluta. O que muda em relação à depressão relativa e absoluta e o que seria essa depressão? As depressões são as áreas mais baixas. São as áreas que possuem um entorno mais alto do que elas. Reparem só, aqui eu tenho essa área, aqui, essa depressão, onde o entorno é mais alto que ela. Isso aqui são depressões, só que o que acontece? Se eu chamo uma depressão de absoluta, eu estou falando que ela está abaixo ou, no máximo, encostando no nível do mar. Se eu chamo ela de depressão relativa, significa que ela está acima do nível do mar, porém, ela é mais baixa do que o relevo no seu entorno. Então, repara só, imagine que nós estamos considerando isso aqui como nível do mar, essa depressão aqui a gente enquadraria ela como absoluta e essa aqui como uma depressão relativa. Lembrando que as depressões não são áreas estáveis, elas estão em constante mudança. Por quê? Porque ocorrem muitos processos de erosão nela, ela também continua perdendo. Por exemplo, entre as montanhas, essas depressões elas formam os famosos vales, certo? Essas depressões entre montanhas, ela forma aqueles vales. E por último, estamos falando também das montanhas. O que é essa montanha? É esse relevo que você de cara já enxerga que ele é muito maior, protuberante, ele tem um cume mais claramente definido, não é tão nivelado. E outra coisa, muitas das montanhas, elas estão associadas ao processo de choque de placas. Muita formação da montanha, todas? Não. Temos outro tipo, por exemplo, formação de montanhas a partir do vulcanismo. Mas boa parte dessas montanhas estão ligadas ao choque de placas. E esse choque de placas gera uma coisa muito importante que a gente tem que saber, chamada de dobramentos, que a gente vai ver isso melhor em outra aula, mas já gravo o nome. E um conjunto de montanhas, a gente dá o nome de quê? Cordilheira. Exemplo, a Cordilheira dos Andes, um conjunto de montanhas originadas de uma área de choque de placas. Certo? Pessoal, essas são as principais formas de relevo.